Boa noite, amados irmãos. Boa noite, amados ouvintes. Chegamos mais um desfrute da palavra do Jave. Essa noite nós queremos compartilhar sobre Cristo é superior aos anjos. Ou seja, Cristo é superior aos profetas. Nós temos esse privilégio de estar desfrutando do Jave toda semana, trazendo uma palavra de encorajamento, também de desfrute também para nós, né? Então, essa noite nós vamos falar a superioridade de Cristo baseado na carta de Hebreus. É interessante como o autor de Hebreus começa essa epístola, né? Eu creio, não sabemos quem é esse autor, mas creio que foi uma pessoa que desfrutou bastante dessa pessoa de Cristo para começar essa epístola do jeito que ele começou falando. Então, para começar, nós queremos abrir a Bíblia. Vamos abrir o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Jesus é o Senhor, Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui nós vamos começar a falar da superioridade de Cristo sobre os profetas. Outrora, Deus falava por meio dos profetas. Os profetas eram usados pela boca de Deus em alguns períodos. Mas, na vinda desse Filho, Deus já passou a falar por meio dele. Então, com relação aos profetas, Cristo é superior. Ele é superior a Moisés, ele é superior a Elias. Cristo hoje tem a sua destra de Deus, ele tem o seu trono, Senhor Jesus. Então ele é mais elevado do que Moisés e Elias ou qualquer outro profeta. Então essa epístola de Hebreus, esse autor começa ela muito maravilhosa, muito excelente. Quando ele disse aqui, que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, Senhor Jesus, de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele é sobremodo excelente, a superioridade dele é elevada, ele não só é o profeta, como também é o construtor desse universo. Então ele está muito mais acima do que os profetas. Ó Senhor Jesus. Mas a sua superioridade não fica somente na dimensão humana. Ou seja, Cristo não está só sobre os profetas, mas ele avança para a esfera espiritual. Ele ainda está acima dos anjos. Então a gente vemos qual que é o status de Cristo hoje, quando Deus enviou esse Filho para nós. Então nessa esfera espiritual também, Cristo também é superior aos anjos. Ó Senhor Jesus. Então o nome de Jesus, mais excelente, mais do que todos os anjos angelicais. Isso está no versículo 4 da epístola de Hebreus. Nós vamos ler o versículo 4 agora. Hebreus 1, 4. Senhor Jesus, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse nome hoje é o nome que nós exaltamos, que é o nome do Senhor Jesus. Ele também está acima dos anjos. Ó Senhor Jesus. E na Bíblia, amados irmãos, é mencionado 2 anjos, né? Nós estamos falando da superioridade de Cristo sobre os profetas e sobre os anjos. O seu status, o seu lugar hoje, sobre excelente. Então na Bíblia é mencionado 2 anjos, né? O primeiro dele é Gabriel. Ele é um mensageiro de Deus para eventos decisivos. Então quando Deus precisava de fazer algo na terra, algum evento, ele enviava o seu anjo Gabriel. Ele era o mensageiro, ele que trazia essa mensagem para esse evento decisivo. Nós podemos mostrar isso na Bíblia,
No Daniel capítulo 8, versículo 16. Vamos dar uma olhada lá. Daniel capítulo 8, versículo 16. Senhor Jesus. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulaí, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Então, quando precisava acontecer algo sobre a terra, esse mensageiro Gabriel era esse mensageiro. Ele que vinha trazer a mensagem de Deus. Também nós podemos ver isso em Lucas capítulo 1, versículo 11. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 11. E eis que apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Isso aqui é no nascimento do nosso amado Senhor Jesus. O anjo Gabriel veio também trazer essa mensagem. Para quem que foi? Vamos ver o versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar e te trazer-te as boas novas. Então, toda vez que esses eventos precisavam ocorrer na face da terra, Deus enviava esse mensageiro como trazendo a mensagem do próprio Deus para cá. Ele aparecia a essas pessoas. Vamos também ver Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus 1, 20 também. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonhos um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque naquela era nós tínhamos os mensageiros de Deus que vinha trazer essas mensagens de Deus. Então, pelo lado nós tínhamos o Gabriel, que era um mensageiro de Deus. Agora vamos ver também outro anjo, que é Miguel. Esse Miguel era um anjo guerreiro, que lutava a favor do povo de Deus. Ele lutava contra as hostes do mal. Quando tinha qualquer batalha, esse anjo era enviado. Vamos ler também Daniel capítulo 10, no versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 13. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então nós vemos esses dois anjos que faziam esse trabalho na presença de Deus. Um era mensageiro, o outro era um guerreiro, que lutava a favor do seu povo. Oh, Senhor Jesus. Porém, o nome de Jesus, irmão, está acima de todos eles. O nome de Jesus é sobremodo excelente. Esse nome foi dado a nós gratuitamente. Hoje nós podemos ter uma intimidade tremenda com esse nome. Esse nome foi o nome que foi elevado ao céu. Foi o nome que foi dado para todo aquele que necessita hoje de vencer qualquer batalha, de vencer qualquer barreira. Tudo está nesse nome. Esse nome hoje é sobremodo excelente. Então, porém, o nome de Jesus está acima de todos eles. Deus o exaltou de tal maneira. Esse nome foi dado a nós, porque Deus o exaltou. Ó Senhor Jesus. Então, esse filho tem sobremodo excelente, tanto sobre os profetas como os anjos. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 9. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus.
Filipenses 2, versículo 9. Vamos ler o 9, 2:9. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Aqui, irmãos, nós estamos vendo o nome que está acima de todo nome. Por que esse nome está acima de todo nome? Porque Deus o exaltou. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então ele tem total autoridade hoje esse nome. Não só nas regiões celestiais, não só na terra, como até debaixo da terra. Porque esse nome, ele foi exaltado pelo próprio Deus. Versículo 11. Versículo 10 ainda. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, até nas regiões celestiais, esses anjos precisam dobrar-se diante desse nome. Hoje, na esfera da terra que visamos, todos os profetas precisam dobrar também diante desse nome. Esse nome foi o nome que Deus deu a nós. Então, no versículo 11, toda língua confesse. Aí que está o poder da salvação. Confessar com a boca. Talvez eu possa até dobrar o meu joelho diante desse nome, mas eu preciso confessar a Ele. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque o Pai o exaltou, eu invoco, eu clamo por Ele, para a glória de Deus Pai. Então a gente viu que esse nome foi exaltado, de tal maneira que todas as criaturas, humanas, angelicais, ao ouvir seu nome, dobre os joelhos e confesse com a boca que Jesus é o Senhor. Isso ocorre em todas as dimensões, irmão. As dimensões da terra, na esfera celestial e também debaixo da terra. Esse nome está sobre modo excelente e a superioridade dele é tremenda. Senhor Jesus. Então, irmão, quando nós invocamos esse nome, que é o nome de Jesus, nós chamamos aquele que possui autoridade. Ele hoje é a nossa autoridade. Ele também tem o poder. Ele também tem o domínio e também tem a vitória. Então tudo que nós precisamos hoje está no nome de Jesus. Então nós precisamos a todo momento chamar por esse nome. Nós temos nele segurança, nós temos nele a paz, nós temos nele a alegria. Tudo vem por meio desse nome. Porque ele possui autoridade, ele possui o poder, ele possui o domínio, ele possui a vitória. Senhor Jesus. Então a superioridade de Jesus vai além. Ele ainda é o Criador. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Ele é o Criador. O Filho de Deus. Ele é o Criador. Os anjos eram apenas mensageiros. Os profetas simplesmente falavam. Mas ele é o Criador de todo o universo. Então o seu nome tem a superioridade. Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Versículo 5 até o 7. Hebreus capítulo 1, versículo 5 até o 7. Senhor Jesus. Versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? Os anjos, eu creio que eles tinham temor de querer assentar diante de Deus. Aquele trono ali, ele estava reservado para esse Filho maravilhoso, que é o nome, que é o Senhor Jesus. Então eu creio que os anjos tinham temor e tremor de sentar. Aquele trono tinha uma reserva ali. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e os seus ministros labareda de fogo. Então, por causa dessa obra maravilhosa que o Senhor fez, Deus o assentou à sua direita e deu ele toda a autoridade. Senhor Jesus. Então aqui a superioridade de Jesus vai além. Ele é o Criador,
e o Filho de Deus, e é o Filho de Deus. Os anjos são mensageiros e criaturas. Então a criatura hoje precisa se dobrar diante desse nome, Senhor Jesus. Então, irmão, Cristo hoje ele está sentado à destra de Deus, governando toda a criação. Esse nome foi tão superior aos outros, que Deus entregou tudo para ele. Ele hoje está sentado à destra do Pai, mas ele ainda hoje trabalha ainda. Hoje ele faz a sua obra na esfera celestial. Por ter cumprido a sua obra aqui na terra, ele foi ser elevado ao céu. E foi preparado esse trono ao lado direito, à destra de Deus. E hoje ele está governando toda a criação. Nós podemos ver isso em 1 Pedro 3:22. Senhor Jesus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Então toda a autoridade foi dada a ele. Hoje ele está com cetro na mão. Ele está governando. Sobre quem? Ele está sobre os anjos e sobre toda a potestade e poderes. Então, além dele ter o nome da superioridade, seu nome ter sido exaltado, Deus ainda entregou para ele toda a autoridade. E toda criatura hoje está debaixo do seu governo. Ó Senhor Jesus. Cristo também é superior aos anjos em posição. Ele é soberano, pois seu trono é eterno. Então, ele se apossou de um trono que não tem princípio de fim. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é eterno. Os anjos passaram, os profetas também passaram, e hoje o Filho tomou esse poder. Então, o seu trono eterno não vai passar. Ó Senhor Jesus. Vamos ler versículo 8 e 9 de Hebreus 1. Versículo 8 e 9. Hebreus 1. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Equidade. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. A equidade está oposta à iniquidade. Ó Senhor Jesus. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Então aqui acaba de completar a superioridade desse nome, no qual hoje nós o buscamos, nós o invocamos, e nós temos a nossa experiência com ele a todo momento. Então Cristo também é superior aos anjos em posição. Ele é soberano, pois seu trono é eterno. Então a gente dissemos aqui que os anjos, eles não podiam nem sequer querer se assentar diante de Deus. Pelo contrário, o Senhor, ele herdou o trono. Esse trono, hoje ele está nos governando toda a criação. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Senhor Jesus. Então as obras de Cristo, irmão, são superiores. Ele é o protagonista da criação. Versículo 10 e 12 de Hebreus também. Vamos ver o versículo 10 de Hebreus 1. Ainda no princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Senhor Jesus. Então aqui a gente vê no versículo 12, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então ele é de eternidade a eternidade. Ele é o princípio de tudo. Nele não há variação de tempo.
Ele não muda. Senhor Jesus. Então hoje Ele está à destra de Deus, nos governando toda a criação. Então por meio dEle, Deus fez o universo. Os céus foram medidos a palmo por Ele. Ou seja, foi tudo calculado por Deus, para que o Filho executasse. A gente tem desfrutado muito de Provérbios capítulo 8, né? Mostrando que Ele já estava com Deus na eternidade. Ele era o arquiteto. Então aqui a gente podemos ver que foi tudo medido com os palmos da sua mão. Oh Senhor Jesus. E diante desse nome, irmão, a nossa vida está nas suas mãos. Hoje nós clamamos pelo nome do Senhor, porque não temos coração de gratidão para agradecer o que o Senhor fez por nós. O que nós podemos foi hoje exaltar o seu nome. E o seu nome precisa estar em primeiro. O seu nome tem que ser as primícias da nossa boca todos os dias. Então nossa vida está nas suas mãos. Sim, sob o seu controle. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, que Deus tem o controle da nossa vida. Pelo contrário, não fomos nós que fomos a Ele, sim, Ele foi a nós. Ele nos resgatou. Então hoje Ele tem um controle de tudo, da nossa vida. Está nas suas mãos. Então, a nossa intimidade precisa intensificar com esse nome. Senhor Jesus. Então o seu nome, posição e obras garantem que o final dos redimidos será glorioso. E deu uma garantia para nós, como primeiro herdeiro, como primogênito de muitos, Ele deu para nós uma garantia de nos levar até o reino. Ó Senhor Jesus. Então, no final dos redimidos será glorioso. Uma vez que eu intensifico minha busca por esse nome, a intimidade, por meio da palavra, por meio da oração, diante desse nome, é certo que eu posso ter esperança que há um reino eterno à nossa espera. Então o Senhor quer nos conduzir ao reino. Isso não está nem em mim, nem em você. Isso está no coração de Deus, que está sendo executado hoje pela pessoa de Cristo. Então o coração de Deus hoje é que reinamos, né? É que nós somos introduzidos dentro do próprio Deus. E o Senhor está fazendo isso hoje. Hoje Ele está à destra do Pai, nas regiões celestiais, mas Ele ainda não parou. Ele ainda trabalha. Ele ainda tem o seu ministério celestial. Ele cumpriu sua obra redentora na cruz, Ele cumpriu sua obra de missão aqui na terra, e foi elevado ao céu, e está à destra de Deus, com o cetro na mão da equidade, governando todas as coisas, e os seus olhos estão focados para os que foram redimidos, ou seja, pela igreja. Então o Senhor hoje vai levar-nos ao reino. Essa é a nossa esperança, irmão. Que nós temos, que esse reino eterno está à nossa espera. Então hoje nós precisamos dobrar o nosso joelho. Assim pela manhã, como nós vemos todos os dias, né? Nós temos o alimento diário, assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, né? Nós vemos aquela oração tremenda que tem ali. Aquela é uma oração de nos esvaziar primeiro, para depois encher da superioridade desse nome. Esse nome hoje está conosco. O Senhor fez uma promessa para nós em Mateus 28, versículo 18 até o 20, que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. E eu preciso colocar isso no meu espírito, que Ele está comigo. Eu também preciso estar com Ele, porque Ele quer levar-nos ao teu reino. Esse é o desejo do coração de Deus. Esse é o desejo também de Cristo, encabeçando a sua igreja. Então, nós precisamos colocar, há um reino eterno à nossa espera. Isso alegra o nosso coração, de saber que nós estamos debaixo de alguém que é poderoso, de alguém que tem autoridade, de alguém que pode nos conduzir. Então nós nos alegramos diante desse nome. Então o encorajamento é, irmãos, não saia pela manhã, não durma à noite antes de dormir, sem ter uma comunhão com essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Jesus é o Senhor.